Gente, eu queria... Obrigado, meu irmãozão, Deus te abençoe. Eu queria dividir uma palavra com você, da parte do Senhor. É a sexta e última mensagem da série Parábola de Jesus. E a gente vem aqui lendo, as pregações de Jesus e a forma simples como ele fala do Evangelho. E ele é o Evangelho, Então, assim, quando a gente lê as parábolas, a gente pode ler, eu sempre falo isso, e fechar, porque já fomos ministrados. Mas quando a gente ainda tem a chance que às vezes os discípulos nem tiveram, os discípulos diretos, de pensar, meditar e compartilhar no nosso coração o que se aplica para 2020, é uma bênção. Porque você descobre que mesmo 2020 anos se passaram, mas as palavras são muito atuais. E aí, nessa última mensagem, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre uma pergunta intrigante. E que a maioria de nós, já fez em algum momento. Onde está Deus? Ou onde estava Deus naquele momento em que eu vivi uma determinada circunstância? Ou onde está Deus agora? Porque eu olho em volta e eu vejo tantas coisas horríveis acontecendo. E Deus, onde que está Deus? É uma pergunta que eu gostaria muito que o Senhor Jesus falasse conosco essa manhã. Então eu queria que você fechasse os olhos e pedisse isso para Ele. Senhor Jesus, aquelas palavras que foram faladas pelos seus discípulos, diante dos seus discípulos e diante de pessoas que te odiavam, mas também diante de pessoas que te amavam, mudou aqueles corações. Nós somos hoje aqui seguidores do Senhor, porque nós fomos alcançados pela Tua Palavra. Então continua falando conosco. Só o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. A gente está traduzindo hoje, Paty? Não? Então eu posso falar no meu tempo, tranquilo. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, vai dizer assim, Acompanha comigo aí, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele responde: O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele perguntou. O rapaz responde: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo, disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de um assaltante. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. E aconteceu que, estando descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes a ferida, derramou nela vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou-lhe para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar,
pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos do assaltante? E respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. E Jesus disse: vá e faça o mesmo. Amém? Não é simples, gente? A mensagem não foi entregue, não podemos agora tomar um café e ir embora? É tão simples, mas tão profundo. Jesus está falando de vida eterna. Jesus está falando, está sendo inquirido. Jesus está sendo questionado por alguém que, perito na lei, não deveria fazer pergunta, porque, afinal de contas, se tinha alguém perito na lei ali, não era Jesus. Sim ou não? Mas aí ele pergunta porque, no fundo, ele já tem uma resposta. Você percebeu isso? E ele quer saber quando é que Jesus vai se enrolar com essa resposta. O que Jesus pode falar e que eu possa acusá-lo? Só que a resposta de Jesus é tão simples que, dentro da própria lei, ele encontra uma resposta mais profunda do que ele achou que encontraria. E aqui a gente vê muitas figuras. E quando a gente fala sobre onde está Deus, e a gente para pensar nessa parábola, eu queria te convidar a pensar sobre isso comigo em 2020. Pastor, o que se aplica para a minha vida agora? Como que a minha vida pode ser mudada? Como que eu posso mudar a vida de alguém? E o que Jesus realmente queria falar para a gente aqui em Vancouver sobre isso? Algumas coisas você já sabe. Uma que você viu aí. Tinha alguém sofrendo, sim ou não? Por que ele estava sofrendo? Porque ele foi assaltado e espancado. Será que dói? Tu consegue imaginar? Quantos já foram assaltados? Não é difícil? Agora, mesmo sem ser assaltados, quantos já foram espancados? Uma briga de criança, ou tomou um soco? Eu tenho um monte de marcas aqui. Uma vez foi uma pedrada, outra vez foi um chute com uma chuteira. Enfim, dói. Então a gente vê que tinha alguém sofrendo. Só que a gente vê outras coisas. A gente vê que passavam algumas figuras por ali, alguns personagens por ali. Você percebeu isso? Então isso também a gente já conhece esse texto. Vocês perceberam que tinha gente ocupada ali? A pessoa estava passando e ela tinha algo para fazer. Então, de repente, não dava tempo de parar. Perceberam isso? Só que um deles era um sacerdote. E o outro era um levita. Eles estavam passando. Eles tinham tarefas para fazer. E aí Jesus, nessa parábola, ele fala exatamente isso. O interessante é que não necessariamente as pessoas são ruins. Existe um estigma falando assim, então quer dizer que o sacerdote e o levita eram pessoas ruins. Não, eles também tinham algo relevante para fazer, eles também tinham coisas importantes para fazer. Mas as coisas que eles tinham importantes para fazer superaram aquilo que eles podiam ter mudado a vida de alguém. Existem momentos na minha e na sua vida que a gente não sabe estabelecer prioridade. Existem momentos que a gente faz muitas coisas importantes, mas a gente esquece do essencial. A gente, às vezes, quer ganhar dinheiro para pagar o aluguel aqui, que é muito caro. E vou te falar, é muito caro mesmo. Mas, às vezes, nessa ânsia de conseguir fazer o que é importante, quando a gente percebe, a gente nem conhece mais quem mora dentro da nossa casa. Às vezes as pessoas já se perderam. Às vezes elas são tristes. Às vezes elas estão infelizes. E a gente está ganhando dólar. Sim ou não? Esse também é em Nárnia ou é aqui em Vancouver? É só em Nárnia? Essa parábola está falando para a gente que Deus usa uma pessoa improvável. Por que improvável? Porque é um samaritano. Gente, vocês têm noção do que é um judeu e um samaritano? É uma relação muito complexa. É uma relação de gente santa e gente profana. Por que acontece isso? Depois você pesquisa com mais calma. É porque inicialmente era o mesmo povo, mas os samaritanos começam a se casar com pessoas de outros países. E aí, junto com a cultura do outro país, vêm os deuses de outros países. Chega um momento em que o samaritano, ele é alguém que profanou a ordem de Yahvé. Ele não só se misturou fisicamente, ele se misturou espiritualmente. Então, quando um judeu olha um samaritano, ele fala, ali vai um traidor. Ele é impuro. Eu não posso sentar na mesa com ele, eu não posso comer com ele. Nesse contexto, Jesus está falando para um monte de judeu. Jesus era judeu? Sim.
Ele está falando para judeu, sim, ele está na região de Samaria? Não, ele está na região de Jerusalém. E ele está falando, passou um sacerdote. Ele tinha coisa importante para fazer. Mas detalhe, ele olha, o sacerdote olha, e se aquela pessoa tivesse morta, ele não podia tocar. Porque o judeu não toca em coisa morta. Lembra de Sansão? Aí passou um levita. O levita, ele serve ao Senhor, não só com instrumento e voz, mas ele serve na casa do Senhor. Ele não tem outro trabalho. O trabalho dele é servir ao Senhor. Ele recebe das primícias, dos dízimos do Senhor ali, naquele contexto. E ele está indo para fazer algo relevante, mas aí ele para e ele passa ao largo, ele não atende. Mas essa história você já conhece. O que me chama a atenção aqui é que quando Jesus fala do samaritano, ele fala assim, um bom samaritano. E ele já começa a mudar. Ele fala assim, não era só um samaritano, era uma pessoa bem melhor do que vocês. Só que ele está falando para judeu. Falar que um samaritano é bom diante de um judeu, alguns sacerdotes e um perito da lei, é quebrar o protocolo da religiosidade e falar assim, não existe bondade só em você. Olha o irmão do lado aí. Fala para ele, não existe bondade só em você. Agora fala, existe bondade em você, mas a bondade não está só em você. Por que isso, gente? Porque hoje eu queria falar assim de samaritano, mas eu queria falar de alguém que também está na história, que pouco é falado. Vamos falar primeiro do samaritano. O texto diz, acompanha comigo aí. Eu já falei, aqui é a igreja, aqui a gente lê Bíblia e ora, se ajoelha, ora pela família, lê texto 1, lê texto 2, aqui é o lugar de ler Bíblia, é orar. Lucas, capítulo 10, a gente vai falar só do 10, versículo 33, disse que o samaritano vem e tem compaixão. Você vê comigo aí, na NVI? O samaritano tem compaixão. Jesus destaca, acima da religiosidade daquelas pessoas, um bom samaritano, porque ele entende que quem é bom tem compaixão. Agora eu vou fazer igual esses pregadores que mandam o pessoal interagir. Eu não costumo fazer isso não, eu acho muito clichê, muito chato. Mas eu queria que você falasse assim, eu sou um bom samaritano. Eu sou um bom samaritano. Fala novamente, eu sou um bom samaritano. Eu sou um bom samaritano. Mas um bom samaritano, não precisa repetir agora não, tem compaixão. Pastor, o que é ter compaixão? Olha só, eu estou passando, a minha vida também é difícil. A sua vida, bom samaritano, é difícil. Mas quando você olha para as pessoas, enxerga a pessoa. Além do título, além do benefício que você pode ter, além do investimento que em tese você pode ser beneficiado, enxerga a pessoa. Porque o bom samaritano, ele olha e ele enxerga alguém que está sentindo dor. A pergunta que eu faço para você que é um bom samaritano, tu consegue enxergar as pessoas tendo dor, sentindo dor? Porque quando você olha alguém que foi assaltado e está sangrando, é mais fácil. Você liga para o SAMU daqui, que eu não sei qual é o nome do SAMU daqui, 911, e alguém vai atender. Você dá primeiro socorro, de repente você fez um curso, mas e quando a pessoa está sorridente? Mas quando você olha e vê que a pessoa está sofrendo? Ter compaixão é a gente não ser implacável. Sabe o que está acontecendo com a igreja no mundo? Nós estamos sem compaixão. É só você abrir o Facebook. Gente, nós, os crentes, os cristãos, e quando eu falo cristãos, são todos os cristãos, católicos, protestantes, adventistas, testemunhos de Jeová, as pessoas que querem seguir a Cristo de alguma forma, nós somos os mais implacáveis, a gente não perdoa ninguém. A gente vai para a internet e a gente detona todo mundo. A gente tem discurso de ódio. Alguns chegam ao ponto de desejar a morte do outro no mundo virtual. Como se aquilo não passasse batido. Jesus está dizendo assim, sabe aquela pessoa que você repugna, perito da lei? Sabe, religioso? Aquela pessoa que não serve, ela olhou e enxergou a dor do outro. Ela é um bom samaritano porque ela teve compaixão. Em nome de Jesus. Se você quer seguir ao Senhor, tenha compaixão.
Antes de você falar de alguém, antes de você usar a sua boca para criticar alguém que está fazendo alguma coisa no reino, ainda que seja de uma outra religião, ainda que seja de outra igreja, ainda que seja um agnóstico, alguém que não tem fé em Deus e que está no tempo dele, na estação, tenha compaixão. Você não é melhor do que ele. Você não é melhor do que ele. O seu tempo é diferente dele. Você tem frutos que vão ser gerados e colhidos e o Senhor vai te abençoar muito porque você tomou uma postura, mas isso não te faz melhor. Jesus está falando, o bom samaritano olha e ele não foca só no que ele tem a fazer a seguir. Estava indo ministrar a palavra, vou me colocar no lugar, de repente era eu. Olha só, eles não estão de má intenção, eles não estão fazendo coisas erradas, eles só não conseguiram perceber a dor. Você percebeu isso? Deus está falando nessa manhã conosco que nós precisamos ser cheios de compaixão. Amém? Mas você vê também que o samaritano aproxima-se e mete a mão na ferida. Quando eu era criança, existia um mertiolate de verdade. E a minha avó falava assim, você sabe quando que está curando quando arder. E para mim fazia todo sentido. Hoje eu já tenho instrução para saber que o mertiolate que não arde também cura. Mas tem uma coisa que não mudou. Quando eu caí de bicicleta, eu tenho uma marca aqui. Caí de bicicleta no barro e ficou machucado aqui, ficou pendurado um pedaço da pele. Para mim era muito mais fácil deixar secar. Mas a minha avó, a mesma avó, ela falou assim, precisamos passar água oxigenada aí. Eu falei, você não gosta, pelo amor de Deus, você não gosta de mim. Você não gosta de mim. Mas a minha avó, ela tinha que meter a mão na ferida. Se ela quisesse me ver curado, ela não podia ter nojinho. Ela não podia desmaiar, desmaiei. Porque alguém tinha que meter a mão na minha ferida para poder limpar e colocar um mertiolate, meu Deus. E depois o povedinho. Ficava aquela coisa... A gente usava mercúrio. Impressionante, né? A gente evoluiu. Jogava mercúrio na carne. Esse texto está falando que o bom samaritano, que Jesus olha e que ele aprova e que ele gostaria que a gente fosse, não tem medo de meter a mão na ferida. Ele se aproxima. Existe muito bom samaritano fake. Bons samaritanos cheios de obras, que tiram foto no Instagram junto com a criança faminta e depois nunca mais procura saber. Isso não é o que o Senhor está falando. Além de compaixão, é extremamente importante se aproximar. É extremamente importante meter a mão. É extremamente importante tocar. Às vezes nós somos cristãos e queremos fazer uma boa obra. Uma obra relevante. Mas eu já ouvi muitas vezes como pastor, cristãos que disseram assim, eu tenho dificuldade de relacionamento com pessoas. Eu não consigo ficar num ambiente com muitas pessoas. Eu prefiro viver sozinho. Sabe o que eu falo no meu coração? Para não constranger a pessoa. Em nome de Jesus, demônio, seja repreendido. Porque o espírito da igreja é unidade. Jesus o tempo todo interagia com pessoas. Como que a gente pode ser cristão, ser discípulo e achar que é um bom samaritano e não se relacionar com pessoas, gente? E é impressionante que tem um montão de gente dentro da igreja que não ama pessoas. Eu não estou falando de uma dificuldade, eu não estou falando de uma timidez, eu não estou falando de um tempo que a pessoa tem que ser trabalhada. Mas é impossível, é incompatível com a fé cristã alguém que não tenha o prazer de se relacionar. Alguém que não queira interagir, que não queira se permitir ter contato. São pessoas que vêm para a igreja, fazem um checklist da semana, minha semana já está cumprida, igual o pessoal de academia que bota paguei, que eu nunca sei paguei o quê, está devendo o quê para alguém, não tem? Paguei, pago, né? Pago. Eu falo, pago o quê? Tu devia o quê para alguém? Tá pago. Então eu falo, gente, o que é isso? Tá devendo o quê? Tem gente que bota tá pago porque foi para a igreja. Mas assim, chegou e saiu, ninguém sabe nem o nome. Não faz um esforço para olhar se tem uma pessoa que está aqui precisando de ajuda.
Porque tem gente que vem aqui, não é porque quer Deus não, é porque está carente de relacionamento. E no relacionamento, encontrando um bom samaritano que se aproxima e que toca, encontra Deus. Aonde está Deus? Através dos relacionamentos. Amém? Só que o texto segue falando aí que ele derrama vinho e óleo. Gente, ferida aberta, derramou vinho igual mertiolate. Ardeu. Só que o bom samaritano, ele não entende só que é suficiente derramar o mertiolate, o vinho. Ele também entende que, além do primeiro socorro, é necessário ministrar da parte do Espírito Santo. Tem algumas feridas que só vão ser curadas quando o Espírito Santo ministrar unção sobre aquele lugar. Existem relacionamentos quebrados, existem danos psicológicos que foram criados por causa de pessoas. E quando você vem e dá um abraço, abre um tabuleiro de jogos, come um bolinho, é parte do processo. Mas a plenitude, a cura, o propósito de vida, o enchimento, a alegria, a paz que excede todo entendimento, só pode vir derramando do óleo, derramando da unção. E assim, não adianta a gente fazer só a metade do caminho. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que olhar nos olhos bem firme e falar assim: eu quero orar pela sua vida. Porque até aqui a gente tentou com todo o nosso vinho, acabou aqui. A gente tentou ministrar nosso mertiolate e evaporou, acabou, não tem mais. Então essa é a hora que Deus pode fazer aquilo que nós não fizemos no nosso relacionamento. O bom samaritano, ele além de se aproximar, além de ter compaixão, ele sabe a hora de ministrar o vinho e a hora de ministrar o azeite, o óleo. Não negue uma oração para alguém. Não seja omisso nesse país. Vai ter gente que nem vai querer, mas vai ter gente que vai te implorar. Nós assinamos um contrato com o Hilton e a gente está falando de negócios em inglês difícil, só eu, Sueli e o Lucas no início, logo que a gente chegou. E assim, conversando com a canadense, ela tá lá e o Lucas ajudando e a gente... Gente, é um contrato com um hotel, o Hilton, não é algo simples. E a gente está ali conversando, quando foi no final, eu falei assim: eu não tenho condições, Lucas, pergunta a ela se a gente pode fazer uma oração por ela, mas lembra que tu está no Canadá. Tem que perguntar se ela aceita. Ela não só aceitou, como no final ela falou pra gente: ninguém nunca orou por mim, muito obrigado. Ela fechou os olhos num país em que a gente não pode invadir a privacidade, igual a irmã Rosa falou pra gente aqui. Mas ela falou: muito obrigado, ninguém nunca na minha vida inteira fez uma oração por mim. E nós, bons samaritanos, temos que ser sensíveis a isso. Não seja omisso com a oração, você tem uma ferramenta poderosa contigo. Se você é um seguidor de Jesus, se você falou que é um bom samaritano, ministre óleo sobre a cabeça das pessoas, ministre do Espírito Santo sobre a vida das pessoas, e às vezes de olhos abertos. Às vezes de olhos fechados, de gratidão. E às vezes de olhos abertos. Senhor, em nome de Jesus, agora, nesse lugar, repreenda todas as trevas que estão atacando a vida dessa pessoa. Porque eu já tentei de tudo, já fui para lá, já fui para cá, mas pelo poder que há no nome de Jesus, liberta, transforma, cura, liberta. Você vai viver milagres. Amém? Amém. Só que diz também que o bom samaritano pagou um preço. Ele pega 2 denários. Interessante que ele paga. Olha que coisa interessante, ele olha, ele tem compaixão, ele mete a mão na ferida, ele limpa, ele bota a atadura, ele bota no próprio animal dele, vamos contextualizar, ele bota no carro dele, com combustível dele, e ele leva para a hospedaria, e chega lá, ele investe. Bons samaritanos não são pão duros com o reino de Deus. Porque as pessoas os bons samaritanos, eles sabem valorar aonde eles têm que investir os recursos deles. E o melhor lugar do mundo para você investir em recursos é em vidas, é em gente ferida, é em alma. Eu gosto muito de tecnologia. Gosto muito. Se eu pudesse, morava numa casa totalmente digital. Eu sempre achei legal. Acho que eu devia ser TI. Não sei porque eu não sou TI. Eu gosto. Mas olha só, não adianta a gente investir só no que a gente quer
E quando a gente sabe que os nossos recursos que o Senhor nos deu pode salvar vidas, a gente se nega. Você acha que ir para o Nepal é de graça? Se a irmã Rosa não tiver condições de ir lá para pregar o Evangelho, pode ter certeza, a igreja, os bons samaritanos do Senhor vão financiar a ida. Para que quando aqueles 400 mil meninos que estão sendo doutrinados o tempo inteiro para decorar o Alcorão, enquanto eu e você não lê um versículo por dia na Bíblia, para fazer muitas vezes o mal, não é todo mundo, tá, gente? Mas aí muitas das vezes, sendo encaminhado para fazer alguma coisa ruim, ou vai dizer que a gente não tem atentado terrorista ligado a uma ideologia radical. Se eu falei que a gente às vezes não tem misericórdia e compaixão no cristianismo, isso não se aplica só pra gente, sim ou não? E aí, eles estão sendo financiados. Mas o bom samaritano, ele não entende que quando, por exemplo, um missionário é enviado para o campo, é porque famílias e vidas estão sendo resgatadas de volta para Jesus, de volta para o plano de Deus. Ele diz aqui o texto que ele paga por um desconhecido. Você que é bom samaritano, eu que sou bom samaritano, nós pagamos por desconhecido? No sentido figurado mesmo da coisa? A gente entende que é necessário, às vezes, a gente investir, inclusive, economicamente no reino. Ele não teve dúvida. Só que não só isso ele fez. Porque tem umas pessoas da gente que entende assim, eu vou ser dizimista, por exemplo, na igreja. E aí, paga um carnê, sei lá, uma carteirinha, e depois, eu já fiz minha parte. Deixa eu contextualizar na sua vida. Sabe aquele pai que acha que ser provedor é só botar comida dentro de casa? Só que ele não vai na reunião de pais nunca. A mulher vai na reunião de pais do seu filho. Ele não tem tempo para a família. Ele faz o horário que ele quer. Mas ele se acha o maior provedor do mundo. A família está acabando. O bom samaritano, ele além de investir economicamente naquilo que ele acredita que vai salvar vidas, o texto falou para você, ele volta para ver. Tu reparou isso? Ele falou, se tiver uma despesa mais aí, eu volto aqui porque assim, a vida continua, eu tenho que trabalhar. A minha vida continua, eu tenho que seguir, eu não posso parar a minha vida inteira para ficar aqui o tempo inteiro. Porque eu tenho um schedule para cumprir, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho shift para dar. Mas, não se preocupa não, eu volto aqui amanhã e se você teve gasto, eu pago, porque eu quero ver como ele está. Ser um bom samaritano é entender que apesar da gente atender o ferido, a gente tem que caminhar com ele em discipulado. E a gente tem que estar sempre voltando e perguntando, como é que você está, irmão? E aí? E aquele problema que você tinha lá, não é que eu quero me meter na sua vida, porque eu te amo, eu me preocupo com você. Já que você me falou aquela situação, como é que ficou aquela situação? Poxa, vamos orar por isso? Amém? Só que tem um outro lado. E eu queria que você visse comigo também. Tem um personagem que é o ferido. Eu fiquei falando aqui agora e você falou, pastor, eu já conheço essa história. Essa história está além da igreja evangélica. Bom samaritano é um termo que todo mundo usa. Quando alguém quer brincar com o outro, falando que o outro é muito bonzinho, diz, lá vai o bom samaritano. Não precisa estar no contexto judaico ou cristão para saber isso. Mas esse texto que a gente leu não mostrou só um bom samaritano. Ele não mostrou só um sacerdote. Ele não mostrou só um levita. Ele mostrou um ferido. E o que eu queria te chamar a atenção? Primeira coisa, o ferido não deixou que o orgulho o privasse da compaixão do bom samaritano. Fala de novo aí, eu sou um bom samaritano. Fala mais uma vez. Se você é ferido, deixa eu te dizer, algumas feridas não estão sendo curadas na sua vida porque você é orgulhoso. Porque o bom samaritano vem cheio de compaixão, ele vem se aproximando, sabe? Ele vem
Não importa o que a religião fez ali, não importa qual foi a postura do sacerdote, do pastor, não importa qual foi a postura do levita, o que importa é assim, ele se importou e ele chegou perto. Mas você acha que o ferido seria acolhido, seria cuidado, seria levado para a hospedaria, se ele falasse, não me toca, você é samaritano? Não, gente. Porque olha só, esse contexto é um contexto de judeus. É o judeu Jesus falando para os judeus que estão naquela região. Tudo indica, se você pegar a exegese do texto, tudo indica que os personagens todos eram judeus, exceto o que ele classifica como diferente. Um samaritano passou por ali, então o ferido também era judeu. O texto não precisa dizer, o contexto já diz muito. Só que acontece, lembra que eu falei que o samaritano não podia tocar um judeu? Eu falei isso para vocês? Porque eles eram segunda classe de gente, culturalmente falando. Se o ferido fosse orgulhoso e achasse que aquele bom samaritano não poderia se aproximar, ele não seria curado. Tem um monte de gente no nosso meio que realmente está ferido, que realmente precisa de ajuda, que realmente precisava da intervenção do Espírito Santo na vida do bom samaritano, que você disse que é você e eu disse que sou eu. Mas ele não permite que ninguém se aproxime. Ele tem os próprios critérios. Ele tem a própria forma. Na verdade, tem alguns feridos que falam assim, Deus só vai cuidar de mim se for desse jeito e desse jeito. E os bons samaritanos que são vocês, olha para o lado aí, ó. Cheio de bom samaritano, cheio de gente intencionada para cuidar, mas o ferido, se ele não permite que alguém se aproxime, ele vai continuar ferido e ele pode ficar ferido até a morte. Gente, tem muita gente ferida aqui, no nosso meio, mas que não se permite ser curado pelas mãos do bom samaritano. Que o Senhor ministre isso no nosso coração. Que a gente, quando tiver um problema, quando a gente tiver uma violação nossa, que a gente não impeça o agir de Deus através das mãos do bom samaritano. Amém? Amém. Só que o ferido também permitiu que alguém chegasse tão perto a ponto de meter o dedo na ferida. E esse é um segundo ponto importante. Deixa eu te falar também. Tem gente que até deixa se aproximar, mas ele escolhe quais são os pontos que ele vai ser ministrado. Por exemplo, o Max e a Suelen são muito legais. O João e a Márcia, estou dando aleatório, né? São muito legais. Eles têm um perfil legal. Eu pareço com eles. Vamos investir nesse relacionamento? Vamos ficar junto? Ok, vamos lá. E aí começam a viver junto ali. E aí, quando eles estão falando a mesma linguagem, tá ali, a amizade está consolidando, está ficando. Só que chega uma hora que o bom samaritano, ele se posiciona. E ele toca em feridas que muitas vezes o ferido não queria que fosse tocado. E ele tem posturas, às vezes, para poder curar, que ele tem que se posicionar. Ele vai falar, querida, olha, tá muito legal o nosso relacionamento, tá muito bom a nossa aproximação, mas, poxa, eu estou vendo uma ferida aberta aí na sua alma, na sua existência. Eu estou vendo você chorar, eu estou tendo compaixão de você. Vamos conversar sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver o que o Senhor nos indica sobre isso? Vem para cá, tem ministração de cura sobre a sua vida, só que tem ferido que não permite chegar nesse nível. Quando chega perto, que seria o momento crucial da cura, seria o momento dele se levantar, dele realmente passar a andar firme de pé, ele foge e ele vai para um segundo grupo que na verdade nunca vai tocar na sua ferida. Assim como o bom samaritano tem que estar pronto para meter a mão, você precisa permitir que alguém enviado pelo Senhor, um bom samaritano, trate da sua ferida. Lembra da minha avó? Eu tinha que deixar ela meter a mão no machucado. Eu tinha que deixar ela colocar oxigenado e limpar com algodão. E não era bom, não. Eu chorava muito. Aliás, eu chorava mais do que deveria, porque eu sempre fui muito dramático com isso. Então eu gritava como se o mundo estivesse acabando, né?
É que os vizinhos já conheciam. Se fosse hoje, eles chamavam a polícia. Falavam que eu estava sendo maltratado. Mas eu sabia, no fundo, que apesar de estar doendo, ela era minha avó, ela queria o meu bem. Então, quando ela metia a mão naquela ferida para limpar, eu sabia que depois eu ia poder voltar a jogar bola. E me machucar de novo, cara, muito ruim. Por isso que eu parei de jogar bola. Mas, enfim, você está entendendo? Deus está ministrando coisas profundas na nossa vida com uma mensagem simples. Para de sofrer. Para de guardar para você as suas feridas e ficar escondendo a ponto de não permitir que Deus use a vida das pessoas para ser instrumento de cura na sua vida. Ainda que arda, ainda que as palavras não sejam as mais doces, ainda que às vezes não era o que você veio para cá, para a igreja, para tentar ouvir. Você tinha outros planos, você tinha outro foco, mas aqui não é o YouTube que você digita a temática e você recebe aquela temática. Prosperidade, milhares de opções. Ah, essa aqui eu não gosto, essa eu gosto. Não. Entenda. É extremamente necessário que esses bons samaritanos que estão perto de você sejam instrumentos para que você seja curado. Mas você tem que passar de fase. Você tem que permitir com que alguém que está ministrando em nome do Senhor, não em causa própria, não em interesse próprio, possa ministrar uma verdadeira cura sobre a sua vida. E vai arder, filho. Mas assim como vai arder, vai curar. Amém? Amém. Só que também, o ferido, ele se permite ser ministrado com óleo. Lembra que eu falei que não adiantava só o samaritano derramar o vinho, tinha que derramar o vinho no tempo certo, igual eu falei agora, mas tinha que ter óleo? Algumas pessoas estão muito feridas, algumas pessoas não estão se encontrando, não estão se encaixando, acordam às vezes depressivas, não tem razão, e tudo que vai fazendo não preenche a existência, e aí já fez parte do community, já está conectado aqui, e às vezes continua sofrendo. Às vezes continua angustiado. Para essas pessoas, o Espírito Santo está falando nessa manhã para a gente. Permita ser ministrado com óleo, com o agir do Espírito Santo, com coisas celestiais. Se permita não somente ter relacionamento, que é a primeira parte, se permita ser cheia do Espírito Santo. Se permita falar a linguagem do céu. Se permita ouvir a música do céu. Se permita ler as palavras do céu. Porque olha só, a vida passou, eu fui para o curso, me conectei no inglês. Eu consegui um emprego e eu estou conectado lá no meu job. E aí eu venho para a igreja, eu vou para a célula e estou conectado na célula. Isso é muito bom. Mas onde ficou a minha vida devocional? Qual o momento que eu parei para ler a palavra? Qual o momento que eu tenho conteúdo bíblico para falar com alguém do meu próprio community? O que Deus falou contigo essa semana? Eu queria compartilhar com você uma palavra que Deus deu para mim no meu coração. Porque se a gente não faz isso, a gente também não permite ser ministrado com a unção de Deus. E tem coisas na nossa vida que só vão ser plenitude, só vão ser completos quando a gente entender a linguagem do céu, quando a gente entender a cultura do céu, quando a gente respirar a cultura do céu, quando a gente pensar aí nas nossas conversas, a gente fala de Netflix, a gente fala de brincadeiras, a gente fala dos desafios, a gente fala de aplicação de visto, e é bom, tem que fazer. Como é que foi a sua aplicação? Como é que tu conseguiu piar? Como é que tu está fazendo? Tem que ter, mas na nossa conversa tem que ter Deus. Na nossa conversa tem que ter o agir de Deus. Tem que ter um movimento do Espírito. Na minha planilha, no meu planejamento, eu tenho que incluir qual é o momento que a minha família vai buscar o Senhor. Qual é o momento da minha oração. Como é que na semana eu vou preencher o meu dia, incluindo Deus naquilo para que todo o resto seja consagrado. Tem gente que prioriza tudo, menos Deus. Tem gente que tem tempo para tudo, menos para Deus. É como se Deus ficasse sempre em segundo, terceiro plano o tempo inteiro. Essa palavra está dizendo para a gente, puxa filho, puxa filha, tem feridas que só vão ser cicatrizadas na sua vida
quando você se permitir ser cheio do Espírito. Tem feridas que só vão cicatrizar na sua vida quando você se permitir que Deus faça parte do seu contato. E o samaritano, ele estava ali sendo ministrado, ele estava caído lá na estrada, mas ele entendia que, de alguma forma, o cuidado tinha que ser inteiro e incluía derramamento de vinho que ardia na ferida, mas também incluía a unção, o derramamento de óleo. Interessante que a Bíblia fala, a Bíblia, as figuras que se tem de óleo tem muito a ver com bálsamo, com cura. Não tinha London Drugs. Você não chegava lá, entrava na fila e falava, olha, eu quero o remédio tal, porque o meu médico prescreveu. Então eles tinham as especiarias deles. E alguns tipos de óleo preparado era muito caro. Teve uma vez que uma mulher derrama do óleo sobre Jesus e Judas, inclusive, grita e fala, que é isso aí, custa 300 denários. Como que tu desperdiça isso? Dá para botar comida na casa de um monte de gente, lembra disso? E aí Jesus fala, você não entendeu nada, né, filho? Ela está escolhendo a boa parte. Eu entrei na sua casa e você não fez nada, Jesus fala, né, naquele diálogo. E ela vem aqui e lava. Ela me unge e seca com seus próprios cabelos os meus pés. Então, derramar óleo significava ministrar a cura através de algo que foi preparado com o tempo. Que o Senhor nos ensine também a entender que algumas feridas só vão ser curadas quando a gente trazer Deus e a unção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém. Só que, em último lugar, a gente pode ver que ele é levado para uma hospedaria. E ele fica lá. Perceberam isso? O texto vai dizer que mesmo depois dele ter o primeiro tratamento, o diálogo que Jesus conta para a gente fala assim, olha, eu vou deixar ele aqui passar a noite, toma aqui esse dinheiro, voltarei e vou pagar pelas despesas que eventualmente venha, mas eu venho aqui, tá bom? Uma pergunta. Aquela pessoa teve o primeiro socorro, teve? A pessoa vai e fala assim, já estou suficiente, vou embora da hospedaria. Será que ele ficaria realmente curado? Quando você vai para o hospital, tu está numa crise, tu vai para o São Paulo, eles te colocam no soro, e aí eles fazem os exames. Aí tu já fez o exame e você pode voltar para casa? Não. Espera o resultado do exame. Vai ser ministrado o medicamento. Não é simples, gente, uma palavra dessa? É simples. A hospedaria aqui me permita pensar assim, o Senhor está falando, tem um monte de gente também disposta a cuidar de você. Inclusive, o bom samaritano está investindo recursos para que pessoas cuidem de você. Permaneça lá. Dê valor para aquele lugar lá. Espera um tempo. Não acha que já está pronto, não levanta e vai embora. Porque se você faz isso, a possibilidade de você ter uma recaída, ou de você ter um problema, ou de você morrer na rua só porque você não esperou o tempo certo, é muito provável. E para a nossa realidade de 2020? Às vezes a pessoa chega perto da gente, do bom samaritano, cheia de boa intenção. É verdade. E a gente começa, se aproxima, tem compaixão, ministra a ferida, derrama o óleo e traz para a hospedaria. Só que a pessoa mal começou a caminhar, ela já some daqui do contexto. Como que alguém pode ser curado? Como que alguém pode ser restaurado se ela não permanece onde Deus colocou? E esse é o ponto. Permanecer onde Deus te colocou é importante no tempo que Ele determinou. Quando chegar no tempo em que Ele falar, filho, agora é um novo tempo, Ele vai te levar para um novo lugar dentro do mesmo contexto. A unção derramada é a mesma. O bom samaritano precisa entender que ele tem que ficar naquele período ali. Tem muita gente que vem para a igreja, tem muita gente que vem perto da gente. A gente está disposto a fazer com que a vida dela mude, apesar de nós. Mas por qualquer motivo, ela some. E às vezes ela some num ponto que ela não quer nem que você procure. E a gente tem que respeitar quando a pessoa fala para a gente para não ir. O grande problema é que na hospedaria, a gente tem que ter essa consciência. É aqui que
que é o lugar de descanso. É na hospedaria que é o lugar de cura. É na hospedaria que faz a manutenção daquele tempo. A gente, por exemplo, aqui falando de Vancouver, a gente veio para cá e o Brasil enviava os recursos financeiros para a gente alugar o Hotel Hilton inteiro, até agora, há pouco tempo. Ainda envia alguns recursos toda hora. Quando tem que fazer qualquer coisa aqui, nós não temos autonomia financeira. Tem que pedir orçamento para lá. E a gente teve momentos aqui que a gente ministrou curas da alma através da palavra. Não tinha nada místico, não tinha nenhuma coisa que a gente levantava a mão e acontecia. Não, a gente abria a Bíblia e a gente falava, vamos tratar de relacionamento. Nós tivemos congressos aqui, por exemplo, de saúde emocional. Sabe quem fez? Os samaritanos da igreja. Nós não trouxemos ninguém de fora, não gastamos dinheiro nenhum para trazer ninguém de fora. Eram boas samaritanas que estavam ali disponíveis para ministrar sobre cura emocional. Inclusive, nós ainda tivemos o privilégio, porque essas boas samaritanas ainda eram especializadas. Eram psicólogas que cobrariam para fazer isso se estivessem no Brasil. Você acredita que um monte de gente ferida não veio para receber a cura? Tu acredita que as pessoas, elas não quiseram sequer procurar a liderança, algumas pessoas, para falar, olha, eu quero muito ir, mas de repente eu não posso pagar o custo mínimo da Xerox da apostila, porque a igreja pagou tudo. Era só a Xerox da apostila e o coffee break. Só que a gente sabe muitas vezes que eram pessoas que precisavam ser curadas. Nós tivemos um seminário de saúde emocional, de saúde financeira. A pessoa que veio falar pra gente, ele é um consultor financeiro, ele cobra para fazer consultoria, não cobrou $1, né? $1 pra gente. E tem um monte de gente com um monte de problema de finança dentro de casa, que não sabe administrar nem se compra um hambúrguer do McDonald's, ou se paga o aluguel. Pessoas que estão sofrendo feridas abertas financeiramente, e tem bom samaritano dentro da igreja, ministrando cura. Mas a pessoa não procura. Ela não quer estar na hospedaria, ela não quer estar fazendo parte disso. Nós estamos agora com uma turma do Casados para Sempre. É bem verdade que teve uma procura e a gente preencheu. Teve gente que nem procurou saber. Quem sabe se no meio dessas pessoas tem um monte de gente pensando em se divorciar? Quem sabe se no meio dessas pessoas tem gente em crises absurdas no casamento? A hospedaria está aberta, filho. O bom samaritano está entregando as suas moedas. O bom samaritano está fazendo com que essa hospedaria funcione para que pessoas sejam curadas. E às vezes, você ou eu somos um ferido no meio do caminho, não valorizamos. E eu vou fazer uma pergunta que não estava no meu roteiro aqui. Se dependesse de você, se dependesse dos seus recursos, se dependesse da sua presença, essa igreja ainda estaria funcionando? Responda para você. Que diferença faz? Sabe o que eu estou perguntando? Porque Jesus está trazendo para a gente um monte de gente religiosa, que tem muitos ministérios, que fizeram muitas coisas, que tem muita história para contar, mas que quando olha e vê que uma hospedaria tem que ser mantida, que Deus está fazendo alguma coisa relevante, que o ferido está sendo liberto, está sendo curado, está sendo ministrado, está sendo tratado, ele passa ao largo, sabe? Porque ele tem muita coisa mais importante para fazer. São os colleges, são os shifts, são o próprio relacionamento interpessoal. Tudo é mais importante do que cuidar do ferido. Mas Jesus, ele diz, aqui ele não era só um samaritano. O povo dele é complicado mesmo. O povo dele é estranho, esquisito mesmo. Mas ele era um bom samaritano. E eu vou te responder a pergunta, sabe onde estava Deus? Através da disponibilidade na vida deles. Deus poderia estar no sacerdote. Deus poderia estar nos instrumentos tocados e na voz muito bonita cantada. Mas dessa vez, Deus estava na disponibilidade de alguém que se permitia ser as mãos de Deus. Da próxima vez que você perguntar onde está Deus, você vai ter a oportunidade de olhar em volta
e falar: será que Deus está em mim? Será que eu sou a resposta para alguém sobre a realidade de Deus? Será que as pessoas conseguem ver Deus através da minha vida, através da minha postura, apesar de mim? E ao mesmo tempo você pode dizer: eu vejo as mãos de Deus através da cura das mãos do bom samaritano. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando conosco. Como eu disse, é uma palavra simples. É o próprio Jesus falando. E no final ele responde: quer ter vida eterna ou período da lei? O teólogo famoso, ou pastor de multidões que prega para 3.000, 30.000 pessoas, ou irmão e irmã que teve uma vida muito relevante no seu ministério. Você realmente quer ter vida eterna? Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas. Ame ao Senhor mais do que você ama o seu marido e a sua mulher. Ame ao Senhor mais do que você ama o seu filho e a sua filha. Ame ao Senhor mais do que você ama o seu job, o seu college, o seu visto ou o Canadá. Ame ao Senhor de uma forma que nada possa ocupar o lugar dele. E depois, o seu próximo como a ti mesmo. Ele pode ser chinês, ele pode ser coreano, ele pode ser brasileiro, ele pode ser inglês, ele pode ser filipino, ele pode ser quem quer que seja. Quem é o meu próximo? Aquele com o qual você teve compaixão, meteu a mão nas feridas e ministrou cura em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Faça uma oração. Ao meu irmão, aonde está?
Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Talvez você tenha pensado que você veio para Vancouver só porque você queria mudar de cidade. Talvez, e é justo, aqueles homens estavam indo para fazer algo importante. Mas no meio do caminho eles podiam ter sido uma ferramenta de mudança e cura na vida de um ferido. Não se deixe enganar. Não permita com que você faça do seu propósito de vida ser cidadão de Vancouver ou do Canadá. Isso faz parte do processo. E se tem um propósito nisso, vai acontecer. E se não tem, não vai acontecer. Mas não deixe com que esse tempo passe e você não seja a ferramenta de mudança na vida de alguém. Não deixe que esse tempo passe e quando você perceber, você não enxergou que você era Deus na vida de alguém. Que o Espírito de Deus movia você para que você despertasse, abrisse os seus olhos e mudasse a realidade do perdido, do ferido. Não caia nessa ilusão. Se você é cristão, se você entregou a sua vida a Jesus um dia, e se você não fez isso, eu queria que tu fizesse isso hoje. Hoje. Não é o pastor chamar, não. É você que tem que vir correndo aqui. Mas se você já fez isso, fala para o Senhor. Deus, abre meus olhos. Tem um monte de coisa importante para fazer nesse lugar aqui, um monte de coisa legal, e assim, eu sei que é importante também, mas não deixa eu passar batido sem perceber que eu poderia ser a resposta na vida de alguém, que eu poderia ser o reflexo da vida de alguém. Eu vou repetir, você não veio para cá, para Vancouver à toa. Cristão tem propósito. A Bíblia fala que nenhuma folha da árvore cai se Deus não deixar. Se você está aqui, não se iluda. Não é porque você é legal e mereceu. Isso aqui não é Elysium, isso aqui não é 3%, onde só passa um pedaço da galera para poder ter acesso àquela outro lado da ilha. Isso é a vida. E às vezes ela é igual um vapor, sumiu. E você está diante do autor e consumador da sua fé perguntando: filho, mostra as suas mãos, cadê os frutos? Cadê os feridos curados? Cadê o óleo que eu derramei na sua cabeça? Cadê as curas? Cadê os milagres? Cadê os dons que eu ministrei sobre a sua vida? A igreja foi edificada onde? Aqueles talentos? E o dinheiro que eu dei para você? E as possibilidades que eu te dei, as oportunidades? O que você fez? Deus está falando para a gente: esse é o tempo. Essa é a hora. Eu não tenho dúvida que o Senhor está voltando para buscar essa igreja. Nenhuma dúvida. Eu vivo por isso, eu vejo isso. Eu abro o jornal e vejo isso. Eu vejo o pessoal de Israel se reunindo agora e falando de acordo de paz. Eu vejo. Porque eu não vou viver pelo que eu estou vendo. É a fé. Deus, está aqui, ó, mais uma alma que está ouvindo falar do seu nome.
mais uma pessoa que quer declarar sua fé publicamente ao Senhor. É isso, esse é o tempo. Feche os seus olhos mais uma vez. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de através da Tua pregação, da Tua mensagem, entender que só depende, Senhor, de um passo meu para que o Senhor me encha do Teu Espírito e ministre cura na vida das pessoas. Por favor, Senhor, faz dessa igreja, faz desse lugar um centro de cura do Senhor na vida dos feridos, a começar dentro de casa, a começar dentro de cada família, a começar dentro de cada célula, a começar dentro de cada núcleo aqui, para que a nossa cura possa alcançar a cidade de Vancouver, as cidades satélites e todo o Canadá, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.